A todos nesta manhã de domingo, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja o Senhor, pelo seu Espírito Santo, a nos orientar nesse tempo de estudo da Palavra de Deus, que possamos ser enriquecidos, né, pelo conhecimento e o estudo da vida de pessoas que fizeram diferença na igreja, né? A nossa revista, que nós estamos até terminando, chama Legados da Fé. E nós já falamos aqui de vários personagens bíblicos do Novo Testamento. E hoje nós vamos falar um pouquinho de uma pessoa chamada Lídia, que nós encontramos apenas num lugar no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quando falo da Dona Lídia, ou da Lídia da Bíblia, eu lembro sempre de uma irmã da nossa igreja aqui da Vila de Virgínia, que chama Lídia, uma pessoa muito querida por todos nós, e uma pessoa que eu admiro pela força da sua fé, pela confiança que ela tem no Senhor. Não importa a dificuldade que Dona Lídia esteja passando, ela sempre responde para a gente: o Senhor tem me sustentado. E eu aprendi muito com a vida dessa amada irmã, né, que hoje, né, eu estou congregando no Campos Elíseos. Ela continua aqui na vila, até pela proximidade, que ela é uma pessoa de bastante graça. Novamente nesse domingo, a gente não tem como não lamentar o falecimento da nossa irmã Terezinha no domingo passado. E eu quero externar aos seus filhos, né, e ao seu marido, o nosso irmão Nelson, os sinceros sentimentos, os nossos sinceros sentimentos. Oramos muito para que Deus a curasse, e Deus, à sua maneira, a curou, livrou-a do sofrimento pela qual ela estava passando diante desse terrível flagelo que vem acometendo e levando embora tantas vidas, que é essa pandemia do coronavírus. Devemos orar ao Senhor e pedir que o Senhor esteja protegendo as nossas vidas, as nossas famílias, de não serem acometidos dessa doença. E recomendar, né, que sigamos corretamente todas as recomendações, né, de cuidados que a saúde pública tem nos orientado a fazer. Não vamos nos descuidar, né? Deus nos guarda, mas nós temos que fazer a nossa parte. Que Deus esteja confortando, então, a família da nossa irmã Terezinha, que hoje está seguramente nos braços do Senhor. O texto da nossa lição chama Lídia, a vendedora de púrpura. E se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. E nós vamos ler, então, a partir do versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 11, que diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira,
vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos fez esse pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Paulo está na sua segunda viagem missionária. E ele está ali indo para a região da Macedônia. Na verdade, ele leva o evangelho para a Europa. Alguns estudiosos dizem que Lídia foi a primeira conversão de uma pessoa na Europa. Se observarmos a narrativa do texto, vamos perceber que a narrativa está na segunda pessoa. Então, tendo depois navegado retorno, fomos, né? Fomos, né? Nessa idade permanecemos. Eu estou chamando a atenção para essa narrativa na segunda pessoa, porque é a partir daqui, dessa viagem, que Lucas se junta ao apóstolo Paulo. Então, Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, a partir daqui, ele começa a se incluir na narrativa. Isso é apenas uma curiosidade bíblica, mas para quem estiver olhando atentamente, vai ver que há uma mudança na forma de narrar quando ele está aqui no capítulo 16, né, de Atos dos Apóstolos. Lucas se junta, então, a Paulo, a Timóteo, né, nessa viagem, né? A próspera igreja de Filipos, que tanta alegria gerou no apóstolo Paulo, nasce às margens de um rio, especialmente a partir de uma reunião de oração de mulheres. Nessa reunião estava Lídia, que ao ouvir a palavra do Senhor aceitou a mensagem e se batizou com toda a sua família. E abriu a sua casa e coração para que Paulo e Silas lá ficassem. Com Lídia, aprendemos a não ter reservas à voz do Senhor, que propicia mudanças maravilhosas em nossa vida. Nós não podemos ter reservas. Quando ouvimos a voz do Senhor, devemos prontamente atender. Né? Quem não conhece a história de Samuel, né? Que o Senhor chamou por Samuel 2 vezes, na terceira vez o profeta Eli, o sacerdote Eli, entendeu que quem falava com ele era o Senhor e disse a ele: se você for chamado de novo, diga, fala Senhor, que o teu servo ouve. Então essa deve ser a nossa postura também, né? Quando Deus fala conosco, nós devemos ouvir atentamente. Fala, Senhor, que o seu servo ouve. Então, com Lídia nós aprendemos isso, que não devemos ter reservas, né, à voz do Senhor. Conheçamos um pouco mais sobre essa mulher de fé. O que sabemos sobre Lídia, a partir das informações abaixo do texto bíblico? Lídia era de Tiatira, uma cidade da Ásia Menor, considerada como um centro de manufatura de tintura denominada púrpura. Embora sendo de Tiatira, sua casa ficava em Filipos. Tiatira, a gente vai encontrar essa cidade lá nas 7 cartas do Apocalipse. Segundo o Novo Dicionário da Bíblia, Lídia era também o nome de uma região, um distrito da Ásia Menor, que abarcava as cidades de Sardes, Tiatira e Filadélfia. Era uma região muito conhecida por suas tinturarias. Por conta disso, alguns comentaristas acreditam que esse não seja o nome da mulher do texto bíblico, mas sim a sua naturalidade, a mulher Lídia, isto é, a mulher de Lídia, que era uma região ali próxima. Outra informação que a Bíblia nos oferece é que ela era uma vendedora de púrpura, uma tintura natural. Havia a púrpura extraída de moluscos, uma espécie de caramujo marinho e um produto muito valioso. Mas também havia a de origem vegetal, em especial uma planta chamada rúbia, cuja raiz vermelha também era uma fonte de extração
do corante. Não sabemos qual tipo de púrpura Lídia comercializava, mas é possível que seja a da planta, pois a tintura que saía dos caramujos era muito valiosa e só as pessoas muito abastadas é que a usavam, sendo o Império Romano detentor do monopólio da comercialização desse tipo de púrpura. De qualquer forma, Lídia não era uma mulher pobre. Apesar do trabalho duro e dos impostos que tinha que pagar, ela era reconhecida como uma comerciante. É interessante que Lucas traz muito à baila o papel da mulher, não é? Que é tão menosprezada na Bíblia pelos judeus e tudo mais. Mas Lucas faz questão sempre, nós vamos encontrar Lucas trazendo essas figuras, né, para dentro dos textos bíblicos, e a sua importância. Ela era uma comerciante, portanto, ela era respeitada por seu trabalho, com certeza com algum recurso financeiro. A gente vai perceber que ela é uma das pessoas que ajuda no sustento do ministério de Paulo. A Bíblia apresenta a Lídia como uma mulher temente a Deus, que frequentava um lugar de oração. Mais do que uma característica de Lídia, essa expressão também aponta para um grupo chamado tementes a Deus. As pessoas tementes a Deus eram pessoas que não eram judias de nascimento, mas que eram simpáticas ao ensinamento sobre Deus, né? Eles acreditavam que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, mas que no caso dos homens eles não haviam se circuncidado, não haviam se convertido ao judaísmo, mas acreditavam nos ensinamentos do Deus verdadeiro. Por isso, homens tementes a Deus. Ela era uma mulher convertida ao judaísmo e que depois de escutar a pregação de Paulo converteu-se ao cristianismo, né? Facilitava, né? A pessoa acreditava no Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel, que é o Pai de Jesus, né? Que traz para nós, né, o cristianismo. O que é ser cristão? É seguidor de Jesus. E temos o mesmo Pai. Então, fica mais fácil esse entendimento entre o evangelho que Paulo prega, falando de Jesus, Filho de Deus, que era o Deus de Israel, em quem ela, Lídia, e aqueles que se chamavam temente a Deus acreditavam. A conversão de Lídia, fruto do amor e da graça de Deus, gerou nela mudança de comportamento. Ela foi batizada junto com toda a sua casa. E compromisso missionário, ela acolheu os missionários para ficar em sua casa. Nós lemos no texto que ela disse: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso. Então, fizeram questão que Paulo, Silas e Timóteo fossem na casa dela. Sua casa se tornou a primeira igreja de Jesus na região. A Bíblia diz que Lídia constrangeu os missionários a ficar em sua casa. Segundo Reimer, a análise do termo grego para a palavra constranger é forçar em seu contexto literário e histórico, político, aposta que essa expressão é empregada principalmente para descrever acontecimentos nos quais alguém força o outro a fazer alguma coisa, a fim de que não corra perigo de vida. Ela fez questão absoluta: venham para minha casa que aqui vocês estarão seguros. Assim, o acolhimento tinha em sua motivação, primeiro, proteger a vida daquelas pessoas que tinham lhe apresentado o Senhor Jesus. O evangelho ainda não era uma coisa muito aceita, havia muita perseguição. Nós vimos outro dia, falando sobre Paulo, o tanto de perseguição que ele sofreu por todo lugar. Nem é isso o fruto da verdadeira conversão, colocar sua vida em risco por amor de seus irmãos e irmãs. Poucas são as palavras dedicadas a Lídia em Atos dos Apóstolos, mas grande foi o seu testemunho naquele lugar. O que nós aprendemos com ela? Vamos ver agora. O que Lídia nos ensina nesses 4 ou 5 versículos que nós lemos, onde ela aparece no Novo Testamento? Quando buscamos a Deus, ele se manifesta a nós.
Mesmo não conhecendo a Cristo, Lídia tinha o hábito de orar a Deus e frequentar as reuniões de oração. Coisa que a gente não tem feito com a frequência que deveríamos. Nessa busca, Jesus se manifestou a ela, usou a vida de Paulo, levando-o àquele lugar para que anunciasse o verdadeiro Messias. A graça que levou Paulo até lá foi a mesma que moveu o coração e abriu o entendimento de Lídia. Diz que Deus abriu o entendimento dela, o texto fala, para que a salvação lhe alcançasse. Infelizmente, em muitas comunidades, e aí eu incluo a nossa igreja do Campos Elíseos, as reuniões de oração não recebem tanta atenção quanto as demais programações da igreja. Mas esse é um espaço de busca fundamental na vida do povo de Deus. O que move a igreja é a oração da comunidade. Seja comunidade, seja na nossa individualidade, buscar a Deus é algo maravilhoso que ele sempre impacta a nossa vida. Deus tem prazer em se deixar achar quando o buscamos. Escreve o profeta: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu faço um desafio. Hoje a gente não precisa mais sair da nossa casa enquanto vivemos esse tempo de pandemia, proibidos de nos reunir na igreja, no templo. Nós podemos participar da reunião de oração da nossa igreja pelo WhatsApp. As nossas reuniões têm durado 45 minutos, se muito. Eu faço um desafio a você. Entra na quarta-feira, às 8 horas, e participe conosco. Não é? Venha orar conosco. Nós oramos por tantos motivos. É uma bênção realmente esse tempo de oração. Não deixe de participar. Você não tem que se deslocar, sentado no sofá da sua casa, você pode participar desse tempo de oração. Não se furte a fazer isso. Nossa conversão a Cristo abençoa o nosso entorno. O batismo é o testemunho público de uma revolução amorosa que ocorre em nosso interior. Lídia, impactada pela revelação de Jesus Cristo, foi batizada com toda a sua casa. Testemunhando publicamente a sua fé. Isso nos dá ideia da liderança que ela exercia em sua casa. A expressão casa, nos termos bíblicos, não se restringe à família. Era tudo que estava em torno dela. Então, Lídia era uma pessoa, uma comerciante, provavelmente tinha empregados, tinha pessoas que trabalhavam com ela, e aí o texto bíblico diz que a conversão dela impactou todo esse povo. Né? Todo mundo que estava ali foi impactado. Isso nos desafia a pensar no nosso testemunho público. Se o nosso testemunho público é consequência da presença de Jesus em nós. Que nos estimula a anunciar para todas as pessoas que Cristo vive e Cristo reina. Essa presença passa a reger as nossas relações familiares, sociais e de trabalho. E com a graça de Deus vamos conseguindo influenciar positivamente as pessoas que estão perto de nós. Né? Falei aqui no início da aula a respeito da dona Lídia, da nossa querida irmã Lídia. Né? Que influência positiva que ela tem, né, na vida das pessoas que convivem com ela. E eu posso testemunhar isso, porque ela influenciou positivamente a minha vida cristã, nesse meu convívio com ela, né? E um pouco antes, né, com o pai dela.
um homem crente na verdadeira acepção da palavra, que eu tive a oportunidade de conviver e com ele aprender também muitas coisas. Ele lembrava meu pai, né? E eu respeitava muito o seu João Silva. Cristo nos encoraja a anunciar e proteger a vida. A cidade de Filipos vivia sob o domínio do Império Romano. Na narrativa seguinte desse texto que nós estamos falando, Paulo e Silas, né, repreenderam uma moça que era adivinha, e ela tinha esse dom de adivinhação, e os seus donos, porque ela era serva de um pessoal, ganhavam muito dinheiro com isso. E ela começou a incomodar Paulo e Silas, e eles acabaram por repreendê-la, e o espírito de adivinhação que tinha nela saiu, e ela não servia mais ao propósito daqueles homens. Então aqueles homens, né, insurgiram com as pessoas, e Paulo foi açoitado, e foram levados para a prisão, e ficaram lá, e nós conhecemos a história, que Paulo e Silas à noite cantavam, e de repente o prédio onde eles estavam tremeu e as suas cadeias se soltaram. Foi nessa cidade de Filipos, né? Foi nesse lugar, eles eram perseguidos pelo nome de Jesus, né? A cidade vivia sob o Império Romano, significava que era uma pequena Roma, onde as leis e regras romanas imperavam. Funcionava assim. Quando uma cidade era reconhecida, né, como pertencente ao Império Romano, toda a estrutura dela era feita mais ou menos igual a da cidade de Roma. E pessoas vinham lá de Roma para morar nesses lugares, não é? É como se a gente tivesse condição financeira, se aposentar do nosso trabalho com uma bela aposentadoria e irmos viver numa cidade como Santos, como Florianópolis, né, que tem reconhecidamente uma qualidade de vida superior, né, e muito adequada para as pessoas idosas. Então, era assim que funcionava. Era como se fosse uma Roma pequena, onde as pessoas vinham viver. Então, as leis e as regras romanas imperavam. E a gente sabe que os imperadores romanos exigiam serem adorados como verdadeiros deuses. Né? Então, os discípulos foram perseguidos por causa disso. Nesse sentido, se assumir cristão era abrir mão da religião do império. Você deixava de fazer parte daquele grupo, né? O fato de eles terem saído da cidade para ir a uma sinagoga mostra que o império imprimia regras para outras religiões. Não podia ter a sinagoga lá dentro da cidade. Eles precisaram sair para fora dos muros da cidade, onde as pessoas se reuniam, né, para orar. Lídia assumiu fazer parte de um grupo que não era tolerado nem pelo Império Romano, nem pela religião judaica. O cristão não era tolerado nem pelo um, nem pelo outro. Quem seguia Jesus era perseguido pelos judeus e era perseguido pelos romanos também. Mas ela não se atemorizou, pelo contrário. Ela acolheu aqueles missionários na sua casa, mostrando sua fidelidade a Jesus. A verdadeira conversão gera em nós uma coragem impressionante. Da ousadia, mesmo apesar da timidez, renova as forças no cansaço, coloca as palavras certas nos nossos lábios. Uma oração que eu sempre faço e peço para Jesus é que Ele me dê sabedoria do Espírito. A gente que tem essa missão de trabalhar com educação cristã, não dá para a gente se basear apenas naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente lê, se bem que eu faço isso com um amor muito grande. Mas a gente precisa da direção de Deus, da direção do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa transmitir a palavra de Deus, né, da forma como Deus quer que ela seja transmitida.
e que o coração das pessoas sejam terrenos férteis para que a palavra de Deus possa ser plantada, possa crescer e dar frutos, né? Então, a gente sempre ora nesse sentido: Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, que nós queremos compreender a Tua palavra. Nada do que está na palavra de Deus está lá por acaso, está lá porque tem uma lição para nos ensinar. A gente só tem que aprender, encontrar qual é a lição que Deus está querendo nos falar naquele texto bíblico que estamos estudando. Não podemos perder isso de vista, né? A verdadeira conversão gera em nós uma coragem impressionante, dá ousadia mesmo, apesar da timidez, renova as forças no cansaço, coloca as palavras certas nos nossos lábios e provê os recursos financeiros necessários, né? Então, a gente viu outro dia, né, estudando o Evangelho, que as mulheres sustentavam o ministério de Jesus. E nós vemos aqui que as igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo, né, por aqueles irmãos que saíram para pregar para os gentios, elas sustentavam o missionário dos discípulos, esse trabalho missionário que era feito pelos apóstolos. E Lídia era uma das mulheres que ajudava financeiramente o apóstolo Paulo. Tudo isso acontece para que o nome de Jesus seja anunciado. O nome de Jesus precisa ser anunciado, né? Então, quando nós estamos vivendo agora esse tempo de pandemia, glória a Deus, porque nós temos os recursos que nós temos. Fosse isso há 30 anos atrás, como é que seria? Eu poder me sentar aqui na minha casa e gravar uma aula de escola dominical para quem quiser assistir. Não é 1, ou 2, ou 3, ou 4. Todo mundo. Aliás, esse é outro desafio que eu gostaria de fazer, né? Que os irmãos participassem desse tempo de estudo da palavra de Deus. A nossa aula não dura nunca mais do que 30 minutos, né? E ainda nós somos brindados antes da nossa aula com a reflexão da palavra feita pelo pastor Marçal, sempre uma bênção. Com Lídia aprendemos que nós somos responsáveis por acolher, sustentar e amparar irmãos e irmãs que se dedicam a anunciar e ensinar sobre Jesus. Nosso lar pode ser um refúgio, um sinal do Reino de Deus. A casa de Lídia tornou-se referência para quem desejava viver a novidade de vida em Cristo Jesus, além de ser também um lugar de segurança. Ao constranger Paulo e seus companheiros a ficarem lá, ela lhes anunciou que ali era um lugar seguro de descanso. Tanto que, após serem soltos da prisão, aqui nesse episódio, né, que nós conhecemos como a conversão do carcereiro, Paulo e Silas, ao saírem da prisão, vão para onde? Para a casa de Lídia, né? Diz o texto lá que se dirigiram à casa de Lídia e vendo os irmãos os confortar. Nossa casa e nosso coração podem ser lugar onde as pessoas encontram refúgio e acolhida para os seus problemas. Lídia, ao conhecer Jesus, se engajou em sua obra, transformou a vida de pessoas e foi suporte para o ministério de outras. Que Deus nos ajude a ser como Lídia, né? A gente nunca olhou por esse lado, né? Nos personagens da palavra, como a gente está olhando nesse estudo que estamos fazendo dessa revista. Aliás, muito bom, né? Muito bom. A gente tem aprendido muito com essas pessoas, né? Da igreja primitiva. Que Deus nos ajude a ser como Lídia, pessoas valorosas para a nossa comunidade, na certeza de que toda a honra e toda a glória pertence sempre ao nosso Senhor Jesus Cristo. Para a gente pensar e refletir durante a semana.
Como podemos influenciar positivamente as pessoas de nosso convívio e apresentar-lhes a fé em Jesus Cristo? De que forma podemos colaborar com o ministério missionário, a exemplo do que fazia essa nossa irmã Lídia? Que Deus esteja nos abençoando, dando a nós, cada um de nós, um domingo abençoado na sua presença, que possamos ser guardados e protegidos de todo mal. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse tempo que podemos separar para estudar a tua palavra. Ensina-nos, Senhor, através dos personagens mencionados na sua palavra, que possamos aprender com eles e viver como eles e seguir o exemplo deles. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.